Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Material e CIA. Hoje estaremos falando sobre compósitos sustentáveis e o processo de fabricação de compósitos. Fique com o vídeo. Os compósitos ou materiais compostos são materiais formados pela combinação de dois ou mais componentes com propriedades distintas, que ao se unirem resultam em um material com características superiores às das suas partes individuais. Esses materiais são projetados para aproveitar as vantagens de cada componente, como resistência, leveza, durabilidade ou flexibilidade. Agora, os componentes de um compósito se dividem em dois: matriz e reforço. Começando pela matriz, é um material que envolve e une outros componentes. Pode ser polimérica, metálica ou cerâmica. Exemplo disso são a resina epóxi, poliéster e alumínio. O reforço é um material que fornece resistência e rigidez. Geralmente está na forma de fibras, partículas ou lâminas. Um exemplo disso é a fibra de vidro, fibra de carbono. Agora, falando um pouco sobre compósitos e biodegradáveis. Os compósitos sustentáveis e biodegradáveis são materiais compostos desenvolvidos com foco na redução do impacto ambiental, utilizando matérias-primas renováveis, biodegradáveis e recicláveis. Esses materiais são projetados para atender às demandas de sustentabilidade, mantendo boas propriedades mecânicas e funcionais. As características dos compostos sustentáveis e biodegradáveis. Temos as matrizes biodegradáveis, que utilizam polímeros derivados de fontes renováveis, como amido, celulose, ácido polilático, PHA, como exemplo o ácido polilático, que é derivado do milho ou da cana-de-açúcar. Reforços naturais, como fibras naturais, como juta, canhão, sisal, bambu, coco ou bananeira. Essas fibras são leves, renováveis e biodegradáveis. Aditivos ecológicos são na utilização de cargas ou aditivos naturais, como argila, serragem ou partículas da casca de arroz. Bom, agora eu vou começar falando sobre as vantagens dos compostos sustentáveis e biodegradáveis. A redução do impacto ambiental. Os compostos eles têm a menor dependência de recursos não renováveis, como o petróleo. A biodegradabilidade. Eles se decompõem naturalmente, reduzindo o acúmulo de resíduos. A renovabilidade. Eles utilizam de matérias-primas que podem ser replantadas ou colhidas continuamente. E a leveza e a resistência. Eles mantêm boas propriedades mecânicas comparáveis a alguns compostos tradicionais. Nas embalagens, substituições de plásticos convencionais por compostos biodegradáveis, em embalagens de alimentos e produtos descartáveis. Automotivo, painéis internos, revestimentos e peças não estruturais feitas com fibras naturais e matrizes biodegradáveis. Na construção civil, painéis, telhas e revestimentos sustentáveis. Na agricultura, mulching biodegradável, cobertura de solo e vasos para mudas. Na medicina, implantes e dispositivos médicos biodegradáveis e produtos descartáveis, talheres, pratos e copos biodegradáveis. O primeiro desafio é o custo. Por que o custo? Porque a produção de compostos sustentáveis pode ser mais cara do que de compostos tradicionais. A durabilidade é o segundo desafio, porque alguns materiais biodegradáveis podem ter menor resistência à umidade ou então ao calor. E o terceiro é a infraestrutura de compostagem. A biodegradação eficiente depende de condições específicas que nem sempre elas serão disponíveis. Bom dia, meu nome é Júlio. Eu vim falar sobre os exemplos de materiais de compósitos que a gente tem, que a gente estava falando antes, e vou falar também sobre alguns exemplos para o futuro, né, de materiais. Bem, dos exemplos de materiais, temos o PLA, mais a fibra de cânhamo, que é utilizado em embalagem de produtos descartáveis. Há também o amido termoplástico e a fibra de juta, que são aplicados em automotivos e embalagens também. Há também o PHA, mais a fibra de bambu, que são utilizados em
instrumentos médicos e agrícolas também. Bem, já o futuro dos compostos segue uma linha de raciocínio mais natureza, né? Ele prevê compostos biodegradáveis e renováveis, tendo em vista o aumento da conscientização ambiental. Bem, isso ajuda no impacto ambiental para reduzir a poluição e também ajuda a economia circular. O processo de fabricação de materiais compostos envolve técnicas específicas para combinar a matriz e o reforço de maneira eficiente, garantindo que o material final tenha as propriedades desejadas, como resistência, leveza e durabilidade, começando pela laminação manual. O processo é o seguinte: a fibra de reforço, como pode ser uma fibra de vidro ou uma de carbono, é colocada manualmente em um molde e é empregada com resina. As vantagens: o baixo custo inicial e a flexibilidade de design. A desvantagem: dependência da habilidade do portador, e ela também pode ser muito aplicada em cascos de barco ou de tanques. Agora, o segundo tipo de processo é a laminação por spray-up. O processo dela é o seguinte: a fibra de reforço é cortada e misturada com a resina, que é aplicada por um spray e um molde. A vantagem é mais rápida que a laminação manual, mas é bom para garantir geometrias complexas. A desvantagem: menor controle sobre a distribuição das fibras. Ela pode ser usada em peças médias, como carrocerias e painéis. RTM, Resin Transfer Molding, que é o processo que é colocado em um molde fechado e a resina é injetada sob pressão. Após a cura, a peça é removida. As vantagens: ela tem uma boa qualidade superficial e alta precisão. As desvantagens: o custo elevado de moldes e equipamentos. E as aplicações: peças complexas e de alta performance, como componentes aeronáuticos, a compressão molding. Começando pelo processo: o material composto, pré-impregnado ou em forma de sheet molding compounding, que é o SMC, ele é colocado em um molde quente e comprimido até a cura. As vantagens: ele tem alta produtividade e boa qualidade superficial. As desvantagens: o custo elevado dos moldes. E as aplicações: as peças automotivas e eletrodomésticos.